Se um aluno não tiver muito tempo para estudar português, nas opiniões dos senhores, como é que o estudante deve dividir o tempo entre estudar gramática e estudar pronúncia? Speaking Brazilian Podcast. Peraí, esqueci o episódio. Speaking Brazilian Podcast, episódio 9, take 1. Olá, eu sou a Virgínia. E eu sou o Rob. Bem-vindos ao Speaking Brazilian Podcast. Neste podcast, você vai ouvir conversas autênticas em português brasileiro. Eu sou Virgínia, sua professora brasileira, e estou aqui com o Rob. Oi, Rob. Oi, gente. Sobre o que nós vamos falar hoje, Rob? Hoje nós vamos falar sobre como dividir o seu tempo para estudar português e depois a gente tem algumas perguntas. Uma delas é sobre gênero de números e algumas outras coisas. Sim, vamos falar sobre muitos assuntos hoje, mas antes de começarmos, gostaria de lembrar que nós oferecemos a transcrição deste episódio para que você possa ouvir e ler ao mesmo tempo. Esse exercício vai ajudá-lo a desenvolver sua compreensão oral e ampliar seu vocabulário. Para baixar a transcrição, use o link que está na descrição deste episódio ou visite nosso site speakingbrasilian.com/podcast, speakingbrasilian.com/podcast. Isso, e no mesmo lugar, nesse mesmo lugar, você pode nos enviar perguntas para a gente responder nos próximos episódios. Sim. Envie-nos suas perguntas, nós amamos ouvir as suas mensagens. Vamos então passar a nossa primeira pergunta, Rob? Vamos lá. Vamos lá. Esta primeira pergunta é do Tyler. E aí, Virgínia? E aí, Rob? Eu espero que os senhores estejam bem. Uma vez eu estava no Brasil e eu comprei água de coco de um cara na rua. E aí ele percebeu que eu sou gringo e ele perguntou de onde eu sou. E aí eu respondi, Inglaterra. Ele perguntou, o quê? Eu respondi, Inglaterra. O quê? Inglaterra. E eu estava repetindo Inglaterra como um louco. E aí eu já tinha mais conversas mais complexas de assuntos mais interessantes, vamos dizer. Mas essa palavra só impediu a conversa porque ele não entendeu por causa da minha pronúncia. Então, minha pergunta para os senhores é: se um aluno não tiver muito tempo para estudar português, nas opiniões dos senhores, como é que o estudante deve dividir o tempo entre estudar gramática e estudar pronúncia? Mas é claro que as duas são importantes. Obrigado! Uau, ótima pergunta, Tyler. Eu tenho vários comentários para você. Achei muito interessante a sua história do ambulante que não conseguia entender de onde você era. Gente, que loucura isso. A sua pronúncia é muito boa, na minha opinião. Eu achei a sua pronúncia ótima, então, assim, é difícil entender por que ele não entendeu. Né? Antes de falar sobre isso, eu tenho um comentário sobre a palavra senhores. Você se dirigiu a nós como senhores. Não está errado, está perfeitamente correto. Nós usamos esse termo em linguagem formal, mas você pode se dirigir a nós como vocês. Isso. Não precisa nos chamar de senhores. Soa muito formal para mim, então... Nós vemos a sua intenção de respeito e a gente agradece muito, mas ficamos muito lisonjeados com a maneira como você se refere a nós ou fala conosco, mas você não precisa. Acho que senhor, senhores, você usaria para, não sei, policiais, um juiz, mas para nós não precisa. Pode chamar a gente de você e vocês. Exatamente. E isso é comum no Brasil, né? A gente não está falando não só no nosso caso, mas de maneira geral no Brasil. Se você estivesse dirigindo a duas pessoas,
é mais comum usar o termo vocês, a menos que sejam realmente situações muito específicas, altamente formais, ou os exemplos que o Rob mencionou, por Ou exemplo. falando com pessoas mais velhas, tipo, se Muito você mais tem velhas. algum namorado, namorada brasileiro, e daí você fala se refere aos sogros, né? Como o senhor, a senhora, até Sim. que eles digam para você chamar eles de alguma outra maneira. Isso, é tantos detalhes, né? Não vamos nos esticar muito nesse Não, assunto, poderíamos passar todo o episódio falando sobre os termos senhor e senhora. Eu tenho um vídeo sobre esse assunto, eu posso colocar como um Exatamente. recurso extra para vocês darem uma olhadinha na descrição do episódio. O segundo ponto que eu queria falar era sobre realmente a pronúncia da palavra Inglaterra. Do jeito que você falou, para mim a sua pronúncia é muito boa, sério, sério. Talvez tem uma pequena diferença na letra A, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu acho que as vogais, a gente fala diferente no Brasil, as vogais, né? Isso é uma coisa que eu falo pro meu pai, que aprende inglês. Eu falo, olha, cuidado com as vogais. Porque as vogais são muito diferentes. O jeito de pronunciar. Então, é uma coisa que dá para dar um pouco mais de atenção às vogais, mas realmente a pronúncia dele, a sua pronúncia, Tyler, é muito boa. Nós dizemos o A mais aberto, né? Especialmente nessa palavra Inglaterra. Mas o que eu acho que aconteceu é que essa pessoa com quem você estava conversando não tinha o ouvido treinado para conversar para o seu sotaque específico, né? Então, nós já ouvimos muitas histórias engraçadas sobre... Tem uma história do nosso amigo, lembra a história do Ricardo, amor, que foi ao Brasil? Muito boa. Ele é português, fala português, mas nem todos os brasileiros entendem o que portugueses falam no Brasil. Você lembra da história? Sim, o Ricardo, ele fala português desde criança, é a língua nativa dele, mas é português de Portugal. Então ele foi ao Brasil e Existem muitas histórias com o Ricardo, mas tem uma que parece que ele foi a uma padaria e a pessoa da padaria, a atendente, não entendia o que ele falava. Ela olhava e ela começou a falar com a pessoa do lado e dizendo assim, eu acho que ele não fala português direito. Mas é que ela não está acostumada a ouvir aquele sotaque. Exato. Ela não está acostumada ao sotaque português de Lisboa, que é o sotaque do Ricardo. E para ela não registrava como português, né? Exato. O que pode ter acontecido com o ambulante, o vendedor que você falou, que ele provavelmente, talvez não tivesse nunca... Existem muitas teorias, muitas hipóteses, mas talvez ele nunca tivesse ouvido falar Inglaterra por uma pessoa estrangeira. Tipo, ele encontrasse pessoas de outros países, da França, Alemanha, Estados Unidos, mas não da Inglaterra. E daí, quando você falou Inglaterra, com o sotaque, ele não registrou. Exato. Mas não se preocupe, seu sotaque é bom. Sua pronúncia é boa. E para responder realmente a sua pergunta, né? Como administrar o seu tempo, né? Quanto tempo você deve dedicar para estudar gramática, pronúncia. Eu acho que nós podemos falar um pouco sobre a nossa experiência. Eu, honestamente, não gosto de separar o estudo dessas duas coisas e outras coisas na língua, né? Geralmente, eu não sento para estudar gramática, ou vocabulário, ou pronúncia. Eu prefiro estudar tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Eu prefiro estudar por tópicos. Por exemplo, eu estou estudando alemão agora, como eu já falei para vocês. Não estou sendo uma boa aluna, estou estudando muito pouco, mas se eu decidisse dedicar um tempo para estudar alemão hoje à tarde, o que eu iria fazer? Eu iria escolher um tópico. Por exemplo, eu gostaria muito de aprender a falar sobre o meu trabalho em alemão. Então, o que eu faria? Eu sentaria e eu pensaria o que eu gostaria numa conversa. Se eu vou à Alemanha no verão, eu vou conversar com pessoas, o que eu gostaria de dizer a essas pessoas sobre o meu trabalho. Então, eu vou pesquisar, quais verbos eu vou usar, quais tempos verbais, quais palavras. E eu iria estudar, talvez escrever um pequeno texto, falar em voz alta. E então, durante esse processo, eu iria me dedicar à gramática, à pronúncia e ao vocabulário, tudo ao mesmo tempo, né? Sintaxe, tudo. Eu prefiro estudar desta forma. Mas é claro que quando vem uma pergunta específica, né, é importante parar e realmente estudar um assunto específico de gramática para você realmente entender. Se você percebe que a sua pronúncia não está boa, é importante você então parar e dar mais atenção àquilo naquele momento. Mas a minha dica então
é assim que eu estudo e é assim que eu recomendo que meus alunos estudem de uma maneira um pouco mais integrada, né? Juntando tudo, mas dando ênfase a certas coisas quando você sentir necessidade. O que você acha, Rob? Eu concordo completamente com você. Por exemplo, você sentiu necessidade, nesse caso, nesse evento específico, que a pessoa não entendeu você falar Inglaterra. A pessoa entendeu todo o resto, aparentemente, né? Você conseguiu pedir água de coco, pagar água de coco, mas de onde você era, a pessoa não entendeu. Então, talvez você possa, nesse caso muito específico, se dedicar à pronúncia ali, especialmente da palavra Inglaterra, e observar, talvez, isso que a gente falou antes de talvez o que tenha bloqueado a comunicação ali tenha sido as vogais. Então você pode estudar um pouco a pronúncia das vogais. A gente tem um mini curso de pronúncia, não sei se você já fez, Tyler, mas um mini curso de pronúncia é gratuito, 7 dias, e ali tem as pronúncias das vogais. Você pode treinar, tem um áudio que você repete, então pode ser útil para isso. Mas eu gosto de fazer isso, de perceber onde está faltando onde tem um gap, né? Onde tem um espaço que precisa ser preenchido e eu vou lá e estudo aquilo. Se não, eu faço o que a Virginia falou, eu estudo tudo. E a gente gosta muito, muito, muito de ouvir, né? De input. Exatamente. Isso nos ajuda também a aprender tudo, também de uma maneira integrada. É isso. Vamos passar à nossa próxima pergunta? Vamos lá. Vamos. Hi, Virginia. This is Nilda, and I have a question. I never know when to use the word DOIS and DUAS in a sentence. Can you explain what are the differences? Thank you. Aí vai uma pergunta para a professora Virginia. Sim, obrigada pela sua pergunta, Nilda. Então, a sua dúvida é sobre gênero de números, que é uma coisa muito curiosa, né? Números, eles têm gênero, às vezes sim, às vezes não. Então, a sua pergunta é sobre o termo 2 e 2, que são os números. Em português, alguns números variam em gênero, outros não. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Os números 1 e 2 variam em gênero. Então, vai ser, tenho exemplos aqui. 1 menino, uma menina. 2 meninos, 2 meninas. O mesmo acontece com centenas, a partir do número 200. Não acontece com o número 100, eu vou dizer 100 pessoas, 100 homens, 100 mulheres. O mesmo número para homens e mulheres. Mas, se a partir de 200 eu vou trocar, eu vou também precisar concordar com o gênero. Então, vai ser 200 homens, 200 mulheres. E isso acontece com todas as centenas. 300, 300, 400, 400, 500, 500, até 900, 900. Exato. Entendi. Exato. Então, sempre o número 1 e 2 e as centenas, certo? E o mesmo acontece com números ordinais. Números ordinais sempre funcionam como um adjetivo. Então, vai ser primeiro dia, primeira semana. Certo? Isso se aplica a todos os números ordinais. Quinto, quinta, sexto, sexta, décimo, décima. Exatamente. Exatamente. Então, é isso. Os outros números não. Agora, quando usar? Eu acho que a sua pergunta realmente é quando usar, né? Quando você estiver apenas contando ou falando números de maneira geral, nós usamos sempre só o masculino, porque o número em si, ele é 1, 2, né? Não 2. Você vai usar o feminino, você vai concordar em gênero e número apenas quando você estiver contando um objeto. E este objeto, todos os substantivos em português, eles são masculinos ou femininos. Existem substantivos de 2 gêneros, né? Que podem ser masculinos ou femininos, mas sempre vai ser masculino ou feminino. Então, vai ser sempre 2 ou 2, dependendo do objeto. Então, 2 livros, 2 canetas. Mas se eu estiver apenas contando 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, para contar, você vai usar um número sempre no masculino. Então, é isso. Essa é a questão do contexto. Se vier com um substantivo logo depois, né? O número e um substantivo logo depois, você vai concordar este número com este substantivo, com o gênero e número deste substantivo. Para o número 1 e o número 2. E as centenas. E as centenas. A partir de 3, não. Então é Exato. um livro,
uma caneta, 2 livros, 2 canetas. Aí a partir de 3 vira sempre Igual. 3 livros, 3 canetas, 4 livros, 4 canetas e assim por diante. Exato. Entendi. E nas centenas a mesma coisa, a partir de 200 Exato. ou 200. Agora, em números maiores, se o número terminar com 1 e 2 também. Por exemplo, 1001 livros. 1001 pessoas. Uhum. Então, se o número for longo, mas terminar com os números 1 e 2, você também vai concordar em gênero. Perfeito. Bem claro. É isso. Números às vezes são complicados, né? Você precisa só praticar. Então, você pode fazer exercícios, pegar a lista de números e fazer exercícios para praticar números. A gente também tem vídeos sobre números, é só procurar no canal. Exato. A gente pode linkar também. Perfeito. Lá na descrição do episódio. Vamos passar a nossa próxima pergunta? Vamos lá? Vamos lá. Olá, Virginia e Robbie. Eu sou Tim. Eu sou dos Estados Unidos e moro no estado do Kansas. Eu morei no Brasil em 2021 e 2022. Enquanto trabalhava lá, ouvi dizer que algumas pessoas querem mudar a língua portuguesa para eliminar completamente o gênero, nem masculino, nem feminino. Você já ouviu falar sobre isso? Se sim, o que vocês pensam sobre isso? Ótima pergunta, Tim. Você já ouviu falar sobre isso, Robbie? Jamais. Nunca ouvi falar sobre isso, apesar de apoiar veementemente. Por que você apoia, Robbie? Porque a gente estuda outras línguas, e aí eu fico pensando, se todas as línguas, não só português para mim não ia mudar nada, mas se houvesse um acordo mundial de todos derrubarem essa coisa de gênero nas palavras, eu aprenderia alemão muito mais rápido. A nossa vida seria tão mais fácil, né? Gente, aprender gênero de palavras em alemão. Nossa! A gente podia eliminar os casos também. Abaixo os gêneros e os casos. E abaixo os casos. Isso. Não, eu nunca ouvi falar nisso. Tim, a gente está brincando aqui com isso, porque, óbvio, a gente estudando outras línguas, a gente passa pelo mesmo problema que os nossos alunos enfrentam aprendendo português. Sim. Os gêneros das palavras em português. Exato, é muito difícil. E a gente estudando alemão é tão complicado, porque você tem que lembrar do gênero, é diferente. E aí, com os casos do alemão, muda o artigo. Complicado. É muito complicado. Mas não, nunca ouvi falar isso no Brasil. Eu vi outras coisas nessa área, mas não eliminar gênero. Exatamente. Eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto há alguns anos, quando eu estava escrevendo um vídeo para o nosso outro canal sobre gênero neutro na língua portuguesa. E o que acontece é o seguinte, existe um grande movimento para incluir um terceiro gênero na língua portuguesa, que seria o gênero neutro. Eu nunca ouvi sobre nenhum movimento para eliminar. Eu não acho que isso seria possível, porque a língua portuguesa ela tem muito gênero, todos os substantivos, todos os objetos, todos os animais, tudo tem gênero. Então, eliminar o gênero teria que basicamente criar uma nova língua. Seria uma outra língua, não seria a língua portuguesa. Então, o movimento que existe é um movimento para adicionar o gênero neutro, um terceiro gênero. Então, teríamos o masculino, o feminino e o gênero neutro, assim como tem no alemão, por exemplo. Mas a ideia, essa proposta é diferente, porque a ideia é ter uma linguagem mais inclusiva, certo? E existe um movimento, de maneira geral, isso não faz parte da gramática normativa, da língua padrão. Algumas pessoas usam, já ouvi pessoas no Brasil usando alguns termos dessa linguagem neutra, mas não é nada unificado e não é nada padrão ainda. Mas é um assunto interessante que as pessoas têm conversado sobre isso e é um assunto muito polêmico. Exato. E, infelizmente, virou uma coisa política, né? O Brasil está muito polarizado, então esse assunto também acabou entrando na política. Então, é muito, muito polêmico, muito complicado conversar sobre esse assunto no Brasil. Mas, se você quiser aprender um pouco mais, eu vou colocar também um link para este vídeo que eu fiz sobre esse assunto, para você entender um pouco mais sobre o que é essa linguagem neutra, essa linguagem inclusiva. Esse tema, infelizmente, se tornou
muito debatido e as pessoas ficam muito agressivas. Tanto é que, se você vai observar, se você for a esse vídeo que a Virgínia falou, é o nosso único vídeo entre 400 vídeos no nosso outro canal, é o único que nós tivemos que desativar os comentários. Porque as pessoas foram muito mal educadas. A Virgínia fez um vídeo explicando, alguém perguntou a ela, uma aluna nossa perguntou a ela, alguns alunos perguntaram a ela se existia uma linguagem, início de uma linguagem neutra, inclusiva no Brasil, e ela explicou, olha, existem elas funcionam dessa maneira. Foi isso. E as pessoas foram muito mal educadas no vídeo. Então, é uma pena. Mas a língua vai se construindo com a totalidade das pessoas. Então, se isso acontecer, vai acontecer dessa maneira natural, né? A língua é viva, ela muda, não podemos controlar, mas leva tempo, né? Exato. Leva muito tempo. Então, essa linguagem neutra, eu não sei dizer se algum dia será realmente adotada pela maioria das pessoas. Hoje em dia, ela é adotada por um número pequeno de pessoas no Brasil. Vamos, então, passar à nossa próxima pergunta. Essa pergunta nós gravamos outro dia, mas não conseguimos colocar no nosso outro episódio, porque ficou muito longo, então vamos compartilhar com vocês hoje. A próxima pergunta é do Timoto. Eu não sei como pronunciar o seu nome, mas vamos lá. Brazilian Portuguese sounds so challenging to me. Every native speaker of Brazilian Portuguese sounds so fast. They speak the language so fast. So does it mean that I have to be fast as well when speaking Brazilian Portuguese? Do I have to be fast? É uma ótima pergunta e é verdade. Brasileiros normalmente falam muito rápido. É claro que o ritmo da fala é também uma coisa individual, né? Algumas pessoas falam no ritmo mais rápido e outras no ritmo menos rápido. Mas essa sensação que você tem de que brasileiros falam muito rapidamente é perfeitamente normal. E todo mundo que está aprendendo uma segunda língua tem essa sensação com relação à língua que está aprendendo, porque os falantes nativos sempre vão falar em um ritmo que, para nós que estamos aprendendo, é um pouquinho desafiador. Eu tenho muito essa sensação. Eu estou aprendendo alemão agora, gente. Para mim, mesmo falando muito devagar, é rápido demais. Exatamente, não. Isso é universal, né? Todas as pessoas que estão aprendendo línguas, quando vão ao lugar que fala a língua que eles estão aprendendo, vão perceber que as pessoas falam muito rápido. Exato. Mas isso é normal. Você não precisa e não deve, eu acho, né? Falar rápido. Se for difícil para você. Sim, eu acho que é muito importante você treinar o seu ouvido para você entender os brasileiros, obviamente, para você se comunicar bem com eles. Então, ouvir o máximo possível de conteúdo autêntico. Por isso que nós criamos esse podcast, para oferecer para vocês conteúdo autêntico. Nós estamos falando no nosso ritmo. Este é o meu ritmo natural. Eu vi comentários no último podcast, no último episódio que a gente postou. Tava tendo uma discussão lá que eu não tava falando no ritmo natural que os brasileiros falam. Gente, sim, esse é o meu ritmo. Talvez alguns brasileiros falem mais rapidamente do que eu, outros não, mas esse é o meu ritmo natural. É assim, é nesse mesmo ritmo que eu converso com o Rob quando estamos só os dois, e que eu converso com a minha família. Eu estou realmente neste podcast. O meu objetivo é fornecer para vocês conteúdo autêntico, falando em um ritmo natural para que vocês possam treinar o ouvido. Então, Timoto, eu recomendo que você ouça o máximo possível para treinar o seu ouvido, mas como o Rob disse, você não precisa falar rapidamente. Na verdade, a minha recomendação é que você não tente falar rapidamente, porque quando você está aprendendo uma língua, a sua pronúncia vai ser muito melhor se você falar devagar. As pessoas vão te entender muito melhor se você falar devagar. E, além disso, você vai ter tempo para pensar melhor, escolher melhor as palavras, se você se comunicar devagar. Então, eu não recomendo que você tente falar no mesmo ritmo que os brasileiros falam. É importante entender, mas você pode falar no seu ritmo. E com a prática, é claro que pouco a pouco vai se tornar mais natural falar em um ritmo um pouco mais rápido. Exatamente, eu concordo completamente com você. Você tem que achar o seu ritmo adequado, o ritmo adequado para você naquele momento da sua vida, da sua jornada de aprendizado.
E como a gente já falou, os brasileiros vão apreciar muito que você tente falar português. Então não se preocupe com isso. Eu vi já várias pessoas aqui nos Estados Unidos que chegam de fora tentando falar inglês, tentando mascarar a dificuldade de pronunciar algumas palavras falando rápido. E isso só dificulta, só traz mais problemas para a comunicação, porque aí você já não compreende muito bem o sotaque, aí a pessoa fala rápido e você compreende menos ainda. Exatamente. Então, se você já tem um sotaque, que é natural, todos nós temos, né? Mas quando você está aprendendo uma segunda língua, naturalmente você vai ter o seu sotaque. Se você fala rapidamente, a chance das pessoas te entenderem é menor, você vai ter mais problemas de comunicação. Então, fale devagar. No seu ritmo. No seu ritmo. Aprecie as palavras, a pronúncia. Eu gosto de fazer isso quando eu estou aprendendo uma língua. Tentar pronunciar lentamente as palavras para conseguir captar bem o jeito de falar. Exatamente. Muito bem, Timoteu, espero que você ajude. Antes de finalizar este episódio, vamos passar a nossa recomendação de hoje. Qual é a sua recomendação, Rob? Hoje eu sugiro e trago para vocês a cantora Clara Nunes. Eu adoro ela. Maravilhosa. Ela faleceu há muito tempo, ela teve um incidente numa cirurgia muito simples, num procedimento, não era nenhuma cirurgia, e ela teve uma reação alérgica. Mas triste. Ela é fenomenal, ou era fenomenal. Ela tem várias, e ela cantava muito samba, mas ela também tem um forró que é muito bom, então ela tem músicas muito boas. Na nossa playlist, eu vou colocar 3 músicas dela. Tem, deixa eu pegar aqui, eu vou colocar O Canto das Três Raças, O Mar Serenou e Feira de Mangaio. O Canto das Três Raças e Mar Serenou são sambas. E Feira de Mangaio eu acho que é meio um forró, baião, alguma coisa assim. São músicas fenomenais. Você pode estudar o Brasil através dessas músicas. Feira de Mangaio se refere a um tipo de feira que tem no Nordeste, que é uma feira uma feira de rua, um farmer's market quase, mas que tem de tudo. Você compra coisas para cozinha, comida, deve ter roupa, enfim, tem música, tem de tudo. E o Mar Serenou é uma música que eu gosto muito porque a letra é muito bonitinha, né? Ela fala quem samba na beira do mar, o mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. É super bonito. É lindo. E ela ainda faz uma alusão se não me engano, a Iemanjá, porque seria a rainha do mar dentro das regiões de matriz africana. Você falou regiões, mas é religiões, né? Isso. Religiões Exato. de origem africana. Eu quis dizer religiões, não regiões. São as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, enfim. São várias. Essa música é linda, gente. Recomendo muito. E lembrando que o Rob criou essa playlist no Spotify para vocês ouvirem músicas brasileiras. E ele, aos pouquinhos, está colocando mais músicas lá. O link para a playlist está na descrição deste episódio também. Exatamente. E se você gosta de pesquisar músicas, você pode pegar essas músicas que eu estou colocando lá e aí olhar quem são os autores das músicas e ver outras músicas. E, por exemplo, essa música, Feira de Mangaio, um dos compositores é o Sivuca, que também é um gênio da música brasileira. Então, você consegue ir descobrindo novas coisas. Exatamente. Chegamos ao final de mais um episódio. Obrigada por ficarem conosco até o final e muito obrigada a todos vocês que nos enviaram as suas perguntas. Para nos enviar a sua pergunta, visite o site speakingbrazilian.com/podcast, speakingbrazilian.com/podcast. Isso. Lembre-se também de baixar a transcrição desse episódio para estudar o conteúdo. O link para baixar sua transcrição e enviar suas perguntas está na descrição desse episódio. Antes de ir embora, lembre-se de seguir ou assinar nosso podcast na sua plataforma favorita para não perder nossos próximos episódios. E se você está gostando, deixe um review, pois isso vai nos ajudar a crescer este podcast. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!